Então, pessoal, bom, a gente vai ver o pronunciamento aqui do senhor Felipe Bressanin Pereira, né? O youtuber e influenciador mais conhecido como Felca, em relação à tal da lei Felca, né? Que na prática, né, ela não visa proteger as crianças e tudo mais, não. Ela visa implementar mais uma censura para o povo. E, bom, cara, eu já sabia que ele seria a favor desse tipo de coisa, né? E tem outra coisa, se você pegar o andamento, né, de toda a situação envolvendo o vídeo adultização, né? Ele havia deixado claro que o Felca ele estava do lado do governo. Inclusive eu acho que ele fez aquele vídeo ali com o auxílio do próprio governo, certo? E tem outra coisa, né? Eu tinha dito aí em um vídeo que o adultização, certo? Ele tanto não auxiliou, né, a proteger as crianças, né? Que a mãe da Camilinha Santos, que é aquela influência que havia sido utilizada pelo Ítalo Santos por um tempasso, né, desde os 12 anos de idade, não havia sido presa, né? E como eu já disse diversas vezes, né, a mãe da Camilinha, ela recebia dinheiro do Ítalo, certo, para Camilinha, né, ser utilizada pelo cara, certo? Inclusive ela havia se envolvido com o irmão do Ítalo, havia engravidado do cara, aí acabou perdendo a criança. Aí agora, pelo que eu tô vendo aqui, né, ela engravidou de novo, certo? E eu nem preciso comentar, cara, que a convivência da Camilinha com o Ítalo acabou com a adolescência dela, né? Tanto é que ela havia sido exposta, havia sido introduzida na sensualidade desde cedo e acabou culminando com a gravidez e tudo mais. Certo? Ou seja, cara, a mãe da Camilinha é quem deveria ter sido presa, né? E eu até, cara, o que? Tá certo que o Felca é alguém do mal, né? Mas ainda assim, eu achava que ele ficaria preocupado, certo, com a mãe da Camilinha ser presa, cara. Eu achava que ele iria atrás disso aí também. Mas não, cara, só o Ítalo que havia sido preso. O Ítalo e o companheiro lá do cara. Mas enfim, cara, ainda bem que a casa do Felca caiu tão cedo, né? A casa em relação à suposta idoneidade dele. É um cara que tem um passado meio estranho, meio esquisito. E tem outra coisa, cara, o sujeito aí ficou seguindo o Instagram de uma pré-adolescente que estava sendo explorada, né, sensualmente pela própria mãe também, por um ano. Ele ficou fazendo isso aí por um ano, ele ficou curtindo o conteúdo dela por um ano. Aí é por isso que também as pessoas andaram comentando e estão comentando até hoje que, olha só, cara, esse Felca aí, eu não me surpreenderia se ele fosse um pedo, cara, né, por trás dos panos, né? E eu creio que ele fez esse adultização aí tanto por ajuda do governo, certo, como também uma espécie de cala-boca, né? As pessoas que estão criticando, que estão insinuando sobre isso aí dele, né, do cara possivelmente ser pedo, né, porque ele demorou muito para fazer esse tipo de vídeo. E a Camilinha, né, que é a estrela principal, né, do próprio vídeo, ela tá sendo explorada pelo Ítalo, vou falar aqui de novo, desde os 12 anos de idade. Então por que ele soltou esse vídeo só no ano passado? Pô, e o Ítalo sempre havia deixado claro para todo mundo que estava, né, explorando, que estava ganhando uma grana em cima dela. O cara divulgava tigrinho e tudo mais, né? Assim como a maior parte dos influenciadores aí, que inclusive são grandes, tipo aquele, ia falar Tiaguinho Maia, não, é Carlinhos Maia, né? Carlinhos Maia isso é que, porra, sempre tem algo envolvendo confusão dele com outras pessoas. É um cara também aparentemente insuportável. Então, cara, e teve gente da esquerda que tá tratando o Felca até hoje como se fosse uma espécie de herói, né? Sendo que não, cara, essa lei Felca aí, você até pode falar, mas acontece que ele não havia cunhado essa lei Felca, cara, mas do que a gente vai ver aqui no vídeo, né? Ele endossou ela. Ele endossou ela, inclusive tá escrito aqui, ó, aqui na tela: se você conhece alguém contra essa mudança, desconfie. Aí. Falou o cara que, né, como eu tinha dito, ficou um ano seguindo uma pré-adolescente lá no Instagram, curtindo os vídeos dela. Bicho, mas enfim, a gente vai ver o vídeo. Vamos lá. Tô falando pra caramba já.
A Lei Felca foi aplicada ontem em todo o Brasil. Eu não vou poupar palavras, eu vou dizer nesse vídeo tudo que ninguém te falou sobre o que muda na prática para você e para as crianças do Brasil. Primeiro de tudo, essa lei vai obrigar você a fazer reconhecimento facial. Imagina que absurdo, isso é completamente falso. O que a lei cita de verdade, no artigo 9, parágrafo 1, mecanismos confiáveis de verificação de idade. Ou seja, imagine que sua filha entra num site pornográfico, com cenas que nem sequer vai entender, mas nunca vai esquecer. Antes da lei, quando ela caía num site de pornografia, bastava ela clicar, sou maior de 18 anos. Após a lei, é necessário que plataformas que tenham coisas para maiores de 18 anos seja obrigado a confirmar a idade. Outra coisa, você não vai mais poder jogar LOL nem vários outros jogos se você não for maior de 18 anos. É completamente mentira. O que foi proibido de fato são os loot boxes. Pois é, a Riot, no caso do LOL, bloqueou porque ela quis, mas não precisar remover o loot box para as crianças. Mas o que são loot boxes? E por que para criança é mais problemático? Loot box é um cassino. Ele foi construído baseado no cassino. Parece uma caixinha bonitinha, você coloca um dinheirinho pro seu filho, porque ele te plurou, e logo você apresentou para sua criança de 12 anos o tigrinho. É nessa que sua fatura do cartão aparece 5 mil reais, você não sabe da onde. A lei também diz que jogos vão precisar controlar, por padrão, as interações com estranhos. Parece meio exagerado. Quero você lembrar que no Roblox, por exemplo, era permitido que um homem de 40 anos conversasse com uma criança de 9, por voz. Um adulto mal intencionado podia chegar no seu filho e pedir que seu filho ligasse a câmera quando ele estivesse sem roupas. Parece terrível. Era uma realidade. Como acontecia na prática? O adulto entrava no jogo do seu filho, ganhava confiança, levava a conversa para WhatsApp, Discord, ameaçava, chantageava. Imagina o seu filho com um adulto desconhecido, dizendo, abre essa partezinha e manda foto. Se você contar pro seu pai que tá me mandando essas fotos, eu vou te matar. Uma criança, não mais. Se você conhece alguém contra essa mudança, desconfie. E como que vai funcionar? O artigo 16 a 18 diz, as ferramentas de supervisão parental deverão permitir aos pais configurar as opções de conta da criança ou do adolescente, identificar os perfis de adultos da quais essa criança ou adolescente interage. Minha opinião, eu gostaria de saber com quem meu filho anda falando no quarto trancado. Sobre a última mentira que eu fui para os Estados Unidos, bom, eu não fui. Eu não criei essa lei. Quem criou foram os políticos. O que eu fiz foi criar um vídeo. Eu li toda a lei, longe do que falam por aí na internet. E como cidadão, passei aqui para te falar. Eu fico verdadeiramente feliz pela nossa luta e pra gente ter conseguido gerar algo assim. Peraí. Então você tá aqui no Brasil? Sobre a última mentira que eu fui para os Estados Unidos, bom, eu não fui. Eu não criei essa lei. Quem criou foram os políticos. O que eu fiz foi criar um vídeo. Eu li toda a lei, longe do que falam por aí na internet. E como cidadão, passei aqui para te falar. Eu fico verdadeiramente feliz pela nossa luta e pra gente ter conseguido gerar algo assim. Agora, é uma lei. Lei. A coisa vem de um lugar positivo, de um apelo da sociedade. Mas quando o político toca a mão, vira sangue. Então não bota a mão no fogo. Quem vai aplicar a lei não sou eu, nem você, mamãe ou papai, mas sim pessoas que têm obsessão por poder. Você confia? Mas, na teoria, eu acredito que vai ter muito mais bônus do que ônus para as crianças. Agora, na prática, quem vai dizer é só o tempo. Não vai ser eu, não vai ser o seu influenciador favorito, não vai ser a página de fofoca e muito menos o seu grupo do Zap. O tempo. Compartilhe esse vídeo e outras fontes sérias e nunca compartilhe e denuncie fake news. Essa é a misteriosa lei ECA digital. É mais séria e importante do que parece e menos terrível do que dizem. Então a gente vai ver aqui exatamente para constatar se é de fato isso aí o que ele havia dito, né? Mas antes eu vou ver os comentários. Vamos ver. Não vamos esquecer o nome disso, Lei Felca. Igual os alemães pedindo para entregar os seus. Passou longe de querer proteger crianças. Desconfie mais ainda de quem aprova essa lei. Eu tenho certeza que vai acontecer uma série de ataques de hackers por causa de vazamento de biometria, documentos e dados pessoais. Bom, pelo que eu havia escutado, né, pelo que deu a entender, o que? Você não vai mais clicar lá, sou maior de 18 não. Vai ter ainda mais situações aí para você cumprir, né? Vai tomar no cu quem acha que é normal o serviço de terceiros exigir dados pessoais para poder ter acesso à internet. Quer proteger seu filho da internet? Tira o moleque do celular, porra. YouTube, cara, tá exigindo reconhecimento facial, documento com foto. Você diz que é mentira. Boneca do governo, o maior hipócrita da história. Tive que fazer reconhecimento facial no Discord hoje mesmo. Só idoso leigo não consegue criar uma conta no Google sem a ajuda do filho, apoia essa lei. Caramba, o pessoal vai reportar esse vídeo, não vai acalmar ninguém. Tá falando isso do sofá dele em Los Angeles. O problema é que com a desculpa de proteger as crianças, essa lei acaba colocando em risco milhões de usuários, obrigando-os a expor seus dados e a ter foto na internet. Foi isso aí que eu havia pensado a primeira vez, cara, em que eu havia
sacado sobre essa lei aí, né? Essa lei Felca. Tá maluco, que porcaria de lei, isso é um prato cheio para governos fiscais. É por isso que estão falando, cara, que essa lei aí vai reforçar ainda mais a censura da população. Que tu faz na internet poder te censurar. Se você conhece alguém contra essa lei, desconfie. Mais da metade do país é contra. Essa lei nunca foi sobre crianças, é só uma mentira usada para implementar um sistema de vigilância fascista. Chega a ser nojento e mau caráter fazer uma acusação grave, falsa contra uma pessoa só porque ela se opõe a essa lei vaga e que nem protege ninguém. Então, cara, do que eu havia sacado aí, tem alguns parlamentares que querem derrubar essa lei aí. Eu espero que isso aí aconteça, cara, porque em relação a ela supostamente proteger as crianças, né? Eu desconfio para um cacete, cara. É isso aí que tem que desconfiar. Isso aí que tem que desconfiar. Essa lei, tá. Não queria ter que tirar foto do meu CPF, não. Vou já baixar uma VPN para ficar de prontidão. Aí você entende, cara, pelo clamor da população, que de fato a lei ECA digital, né? Inclusive, né, se você falar em situações envolvendo o Estatuto da Criança e do Adolescente, na prática ela é falha pra cacete, cara. Ela é falha pra cacete. Tanto é que, porra, tem casal famoso aí que é assumidamente putanheiro, certo? E que vive utilizando o seu filho. Pô, eu não vou falar ele utiliza seus filhos pra sexo, não. Mas ele acaba introjetando na cabeça da criança, né, os seus desvios, certo? E, bom, eu nem preciso comentar também, né, que o Conselho Tutelar, né, a partir do ECA, a partir do que eles deveriam fazer, também é falho para o cacete, certo? Então eu acho que o Felca deveria ter se preocupado com isso aí, em primeiro lugar, né? Não em querer censurar a população. Cara, é isso que vai acontecer, é isso que está acontecendo. Aí ele falou, mas essa lei aqui não fui eu, cara, mas a lei tem o seu nome, cara. A lei tem o seu nome. E se você acha que isso aí poderia ser danoso para você, e eu acho que de fato vai ser, com o tempo você vai, né, se deparar com isso, você vai reconhecer isso aí, porra, tenta, assim como os parlamentares lá, né, tenta derrubar essa lei, cara. Né? Você acha que ele vai fazer isso? Não. Não somos cidadãos, e sim somos servos do Estado privando das nossas liberdades. Essa lei de vigia aos filhos, tudo bem, o problema é que isso está sendo usado para ser implementado censura no Brasil. Olha o nível do debate. Se você não concorda por N razões relacionadas à privacidade e segurança, então é um corruptor. Engraçado que não existe um parágrafo na lei que aumente a pena de pedo, de aliciador, mas se alguém, inclusive, né, para falar um pouquinho sobre isso aí, né, porra, tem parlamentar de esquerda aí, tipo aquele Filipão Hilton, né, que havia votado contra, né, penas mais duras para abusadores e estupradores, cara. E ainda tem mulher de esquerda que coloca, que aprova esse maluco aí como sendo o presidente da Comissão da Mulher, né? É complicado. Cara, tu se vendeu pro sistema. Usem VPN, mesmo que é foda, é pior ficar com latência, e se for sistema grátis ou barato, a gente fica protegido pela vagabundagem de monitoramento do Lulis e seus cúmplices. Parabéns, Felco. O otimismo é bom, mas o próximo grande vazamento vai ter o seu nome na lembrança. Essa lei não protege criança nenhuma, elas vão burlar e jogar do mesmo jeito, mas serve perfeitamente para nos privar da internet livre. É o fim da linha, agora as empresas vão ter acesso, vão ter nosso CPF, RG e biometria facial centralizados. Sabe o perigo disso? Controle total sobre nós, sob o pretexto de ajudar. Educar é dever dos pais, não do Estado aí. Certíssimo, cara. Certíssimo isso aí. Ainda tem esquerdista que, mas a gente quer educação sexual nas escolas. Cara, mas você foi a favor, né, do Filipão Hilton, do Boulos, né, terem sido contra, né, o aumento de penas, né, para estupradores, para aliciadores, certo? Então fica aquela contradição clássica da esquerda.
Legal é que o Felca reconhece que tem gente mal intencionada no controle da criação da lei. Aí me vem de uma coisa positiva, de um apelo da sociedade, mas quando o político bota a mão vira sangue. Quem escreve isso... Porra, cara. Mas porque, justamente por isso, isso aí é um dos motivos, por que ele não é contra essa lei, cara? Legal que até o Felca reconhece que tem gente mal intencionada no controle da criação da lei. A lei vem de... Tá, isso aí eu acabei de ler, pô. Mas aí forçar as empresas de jogos a classificar jogos para 18 é sinal surreal de burrice. Claro que vamos desconfiar de gente que confia nessa lei. Parabéns, graças a essa lei absurda o governo regularizou. E, cara, o governo Mula quer regularizar a internet há muito tempo já, cara. Pô, cara, não sei se você sabia, mas nos anos 80 o Lula, ele já tinha falado que queria implementar aqui uma ditadura à la cubana, certo? E ainda estão falando que esse maluco aí tá fazendo um governo de direita, né? Alguns esquerdistas aí. Então, bicho, o cara nem filho tem e quer controlar o... Bom, isso aí não quer dizer nada, né? Mas enfim, eu entendi o que ele tentou passar aqui. O pai deve ser responsável pelo seu filho, não o governo. Dá um like aqui porque concordo. É tipo proibir todos os negros de terem redes sociais pra acabar com o racismo. Não faz sentido nenhum. Mano, sério que vocês acreditam nesse cara e o governo estão preocupados com as crianças? Pelo amor, tem que ser muito ingênuo. Todo jogo de interesses. O Felca aprendeu direitinho com esse governo. Já tá fazendo um vídeo tentando desmentir o indesmentível. Mas é uma vergonha. Não. O problema mesmo não é a lei. Aí, ó. Os pais que não fiscalizam seus filhos. Sim, cara, ainda mais hoje em dia, cara. Ainda mais hoje em dia, né? E, inclusive, né? Eu nem precisava citar, mas você tem uma coqueluche de pais solteiros, cara. De mães solteiras. Aí aqui no Exofelca havia soltado esse vídeo também. E nos comentários, claro que o pessoal também não poupou críticas a esse cara aqui, né? Tá aqui, ó, enviando mentiras. Essa charge aqui. Aqui. Obrigado, Felca. Agora vamos vigiar e punir quem não estiver seguindo essa lei. Nossas crianças não podem ter acesso a esse tipo de conteúdo adultizado e danoso dos youtubers e cantores de funk, tá na lei. E o pior, cara, esse tipo de lei aí, ela não vai fazer com que os abusadores, que os assediadores, que os pedófilos, né, deixem de agir, certo? Isso aí não vai acabar com a atuação dos caras, sacou? Isso aí não vai acabar. Aqui. Cada linha de político falou tanto da Virgínia e alpinista pior. Não consegui prestar atenção, guarda a orelha no próximo, por favor. Aqui. Ali com cara de legal só vai impedir as crianças de acessarem sites. Os reais criminosos ficarão impunes e o Estado pode usar a causa para controlar o conteúdo até para a população. Baita lei. Aqui vai se fuder, né? Enfia essa sua desculpinha para coletar dados no rabo. Aqui. Isso aqui eu achei boa pra cacete. Esse meme aqui. Essa charge, esse meme aqui. Sou um péssimo pai, preciso que o governo proteja meu filho. Tem isso aí também, né, cara? Porque hoje em dia o que mais você tem também são péssimos pais, cara. Especialmente no que concerne a mãe solteira, né, cara? É foda. O cara quer que o Estado controle o que o seu filho vai fazer na internet, né? Aqui, ó. Entre aspas. A causa nunca é a causa é sempre a revolução. Saul Alinsky. Saul Alinsky, esse que, pelo que eu tô lembrado aí, é o guru religioso do Obama, né? Aqui. O que é o Cadastro Nacional de Pedófilos engavetado pelo governo Mula, há 9 meses? Então, é por isso que eu tô falando, cara. É por isso que eu tô falando. O Lula, seu governo, não estão interessados na captura e prisão de pedófilos, não, cara. Porque, a esquerda não é a favor disso aí. A esquerda não é a favor, a esquerda em geral. Tanto é que, olha só, vou comentar aqui de novo, né? O pessoal, ele não votou a favor da criação da CPI da exploração infantil
da ilha de Marajó. O pessoal votou contra o aumento de pena para estuprador, para pedófilo e tudo mais. Eles votaram contra. O pessoal do PSOL e PT votou contra, cara. Aí tem isso aqui, né, que eu nem estava lembrado disso aqui, né, que é o cadáver, porra. Bicho, quem não sabe da importância do anonimato da internet, nem acesso à internet deveria ter. Aí liga o Felca na prática. Você tem certeza? Big Techs, privacidade, claro, é pelas crianças brasileiras. Você se acha importante demais, né, cara? Aqui, proibido crianças. Devido à alta dos casos de pedofilia, menores de idade não são mais permitidos nesse playground. Pedófilos podem entrar desde que verifiquem a idade. Rapaz. Quero agradecer ao Felca hoje. Com a lei Felca entrando em vigor no dia 17 de março, jovens de 16 anos que podem voltar a... tem isso aí também, né, cara? O sujeito de 16 anos ele pode votar, certo? Inclusive votar em péssimos candidatos, né, em gente da esquerda, né? Mas acontece que, né, ele acaba sendo prejudicado pela lei Felca, né? Que podem votar, assinar carteira, se emancipar e até ter relações sexuais, não poderão jogar League of Legends ou Valorant. É foda. Seu desgraçado, me diz aqui rapidão. Onde vende os look boxes do WhatsApp e do Spotify? Aqui, ó, fez a merda e meteu o pé pros Estados Unidos, vagabundo. Mano, vai tomar no cu, o cara usou de exemplo uma caça de barulho que pode ser obedida de graça, ó. Só existem dois tipos de pessoas que são a favor de crianças usar a internet sem regulamentação nenhuma. Crianças e pedos. Dá uma olhada nos perfis que comentaram contra a lei nesse vídeo. Vamos ver aqui, eu acho que ele vai ser detonado nos comentários aqui, ó. Vamos ver. Ótimo argumento. Agora me passe seu CPF, RG, endereço e mande fotos para provar que não é pedófilo. Esse maluco aqui, eu não sei se ele está sendo burro ou se está sendo desonesto. Eu acho que é a segunda coisa. Que ele está sendo desonesto. Por quê? Porque ele está varrendo para debaixo do tapete, né, o mal que é você ficar passando suas informações para o Estado. Certo? Oi, me diz uma coisa, esse cara aqui da sua foto que você tanto ama, é esse aqui? Esse cara aí da sua, tá? Lula veta a manutenção de nome de pedófilo em cadastro depois de cumprimento de pena. PT e PSOL vota contra a medida que aumenta apenas para estupradores e assassinos. O governo deve vetar proposta de castração química para pedófilos. Jeffrey Epstein. I hate pedophiles. O papel de educar os filhos são dos pais, o papel do governo e do Estado é investir em educação em tempo integral, escola de qualidade, não em controlar o que você consome. Se a porra do governo investisse em educação, não teria um monte de criança ociosa em casa e nas ruas. Concordo com você. A próxima lei tem que ser proibir negros de acessar redes sociais. Aí vamos acabar com os casos de racismo. Aqui, o cara com a bandeira de Hong Kong, né, apoiando o controle estatal, Só é a favor dessa lei quem é leigo ao ponto de acreditar que o Estado está querendo proteger crianças com ela, sendo que a polícia já conseguia encontrar qualquer criminoso através da quebra de sigilo. Não existe motivo que justifique todo mundo colocar o CPF nas plataformas. Sou contra o Estado vigiar o que meu filho vê na internet, isso eu mesmo faço, e quem pensa diferente é o FDP. Podem me investigar, bando de arrombado. Aí você pega aqui a esquerda, né? Bom, eu vou encerrar esse vídeo aqui porque eu acho que ele vai ficar grandão, né? Outra vez aí a intervenção do, entre aspas, Estado babá na vida da população, né, cara? Os caras querem um Estado aí pra vasculhar até se você cagou mole ou se você cagou duro. A esquerda não quer que o criminoso seja punido, quer que a sociedade seja culpada. A bancada da esquerda inteira votou contra o aumento de pena de crimes hediondos.
Pela sua lógica, você acha que a esquerda é composta por estupradores e assassinos, né? Um calacrou ele aqui. Tirania começa quando o Estado dá. O homem é livre se o governo não for limitado. Tirania começa quando o Estado reivindica o direito de decidir como alguém deve viver, pensar e gastar seu próprio tempo. Por mim, proíbe criança de usar a internet. O foda é obrigar todo mundo a apresentar documentos para jogar LOL. Cara, se bem que o LOL em si, né, pelo que eu havia sacado, que acho que já faz uns 2 anos, né, o LOL ele virou, né, um joguinho, uma plataforma aí, para alocar, né, os caras que são meio dodói da cabeça, né, especialmente o pessoal que é GLS, que é trans, né, eles ficam lá direto, cara. E eu não sei qual o interesse. Bom, eu acho que é por afinidade mesmo, né? E de qualquer forma, já que tem esse pessoal inteiro aí no LoL, né? Eles acabam se... Porque ficando lá que, pô, cara, já que tem aquele espaço ali, né? Tem um bando de gente que pensa que é como eu, então eu vou pra lá, né? Tem muita gente dodói ali no LoL, cara. Muita gente dodói. Independente se for maior de idade ou não, hein? Esse argumento também valeria na época da ditadura. Tá com medo de quê? Tá com medo por quê? Então não tem nada a dever. Um adulto que não sabe impor limites a crianças e precisa de político pra isso. Pois é, cara. Então é isso, né? Isso não tá correto. A maioria que está contra essa lei teme suas informações importantes escaparem e serem usadas por terceiros sem mencionar. Isso é um passo na direção da remoção da anonimidade na internet. Sua tentativa de envenenar o poço não funciona comigo. Pois é, bicho. Não levem a sério um idiota que usa a foto do Lula no perfil. Aposto que ele nunca ouviu falar sobre o caso Menino do MEP. E algo me diz aí que ele deve amar muito o padre Júlio Lança-Leite. O Lula, ele havia sido preso, eu acho que foi em 70 e pouco, né? E na prisão, ele estava querendo enrabar, né, um jovem que, né, estava lá preso junto com ele, certo? Ele estava investindo lá, estava tentando, um moleque não quis, né? Certo? E acabaram soltando esse tipo de informação aí. As pessoas guardaram, né, e mantiveram acesas, né, sobre esse passado do Lula até hoje, cara. Eu até estou lembrado de ter soltado isso aqui também no X, né? Aí uma esquerdista, né, ela havia marcado a conta do Lula, né, Lula oficial, pra ver se ele me processava, bicho. Não deu em nada. Não deu em nada. Retardado mental ali que fizeram é do ECA. Não é só criança até 18 anos jumento. Isso que deveria ser função dos pais. Se o seu tem preguiça e te deixa largado, tirar a internet não vai te impedir de fazer bosta. Pois é. Olha o perfil do vagabundo que apoia. Sempre filho da puta dizendo merda. Se você não concorda com o que eu penso, você é pedófilo, terrorista, antidemocrático, abusador, genocida, explorador, e seria adjetivo que seja pertinente no momento. A esquerda nunca muda. Psicótico e alienada. Então, cara, se a regulação resolvesse alguma coisa, o Brasil era o melhor país do mundo. Tem lei e regulamento aqui até demais. E tem gente aí que é sabor direita, né? Tipo o pessoal do MBL, que quer impor ainda mais leis para a população, cara. Eles acham, né? Eles acham que o Brasil só vai se tornar mais seguro, né, se tiver mais leis, mais leis. Bicho, é foda, e ainda se dizem da direita, hein? Não sei de onde vocês tiraram que regulação é essas maravilhas todas. Isso, dá teus dados para as Big Techs. Quando eles vazarem, volta aqui para xingar esse merda também. Então é isso, pessoal. Felca, para encerrar esse papo, né? Felca vai ser ainda mais queimado com isso aqui, né? Se bobear, ele vai ser boicotado também. Eu não digo que esse maluco aqui vai ser cancelado, né? Eu creio que não, né? Se bem que eu acho que tem algumas pessoas que não sabem o que é cancelamento, né? E acham que, ele está sendo criticado aqui, então ele já está sendo cancelado. Não, cara, não está sendo cancelado porcaria nenhuma. Cancelado é quando você perde alguma coisa,
né, pelo que você havia dito, pelo que você havia feito. É tipo o que aconteceu com o Monark e com o Tiff, cara. Certo? Eles são os exemplos aí cabais, né? Exemplo cabal de gente que é de fato cancelada. Não é porque o cara tá criticando você que você tá sendo cancelado, porra. Aí você pega esse tipo de situação aqui, você que é da direita, cara, tu tem que votar no Flávio mais do que nunca em outubro, cara. Né? Não estão querendo proteger as crianças porcaria nenhuma. E esse maluco aqui, ele vai pagar, né, pelo que anda acontecendo, cara. A conta vai chegar pra ele, cara, com certeza. Então é isso, pessoal.